Bitcoin e criptomoedas representam uma nova classe de ativo financeiro. É uma classe diferente, uma classe nova que a economia ainda está começando a compreender. A gente sabe que o Bitcoin ele é escasso devido às características criptográficas que ele possui. Ele é independente de governo ou banco, ele apenas existe, da mesma forma que o ouro ou um bem que a gente encontra na natureza. Ele não tem nenhuma correlação com a economia real, e é por isso que a gente fala que Bitcoin ele é o ouro digital, porque ele tem as mesmas características do ouro, mas num formato totalmente digital. E quando a gente vai olhar para as classes de ativos financeiros, as classes de investimento, a gente tem algumas classes tradicionais. A gente tem ativos de renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa geralmente é uma dívida ou um empréstimo. Quando você empresta seu dinheiro para um banco, por exemplo, ou para uma pessoa, e aquela pessoa te promete um pagamento periódico. Olha, quando você empresta dinheiro para o Brasil, tá? Através de um programa chamado Tesouro Direto, é um programa que qualquer pessoa pode emprestar dinheiro para o governo federal, o governo federal vai te pagar alguma coisa conhecida como taxa Selic, que deve estar variando ali em torno de 3% por ano. Ou seja, se eu emprestar R$ 100 para o governo, daqui a um ano, o governo vai me pagar R$ 103 aproximadamente. Isso é uma classe de ativo de renda fixa. Uma outra classe de ativo que a gente trabalha é chamada de renda variável. Nessa renda variável, por exemplo, a gente tem ações. Ação é uma classe de ativo. Tá? O que é ação? Ação é um pedacinho de uma empresa. Então, uma empresa vai ter dividendos, vai ter lucros e os donos da empresa, ou seja, os acionistas, recebem uma parte desse lucro. Por isso que a gente fala que isso é uma renda variável, que a gente não sabe quanto aquela ação vai dar de lucro no passar de cada ano. Uma outra classe de ativo muito conhecida e muito usada pelos brasileiros são os imóveis, são investimentos imobiliários. Olha, uma casa é um ativo. Aquela casa pode, como investimento, ela pode me gerar aluguel, ela tem um valor de mercado, aquilo é um ativo. Uma outra classe também usada pela sociedade são mercadorias. Olha, mercadorias são ativos, certo? Que elas são negociadas em bolsa, milho, soja, trigo, e são negociadas em mercados e são utilizadas por consumidores. Quando a gente olha para Bitcoin, ele tem características de todas essas classes. Ele é escasso, por exemplo, como imóvel, como ouro, principalmente ainda mais escasso, que a gente sabe que eles têm garantia de ser limitado a 21 milhões de unidades. Ele tem características de dinheiro, ou seja, ele é fungível e útil como meio de troca. Um Bitcoin vale outro Bitcoin, que nenhuma outra classe de ativos funciona exatamente assim. Ele tem características de commodity, por exemplo, visto que ele não gera dividendo, não gera lucro e é negociado globalmente, ele pode ser negociado. E ele também tem características de ação, não apenas como fungibilidade, mas também como volatilidade em preços, tá? Então, assim, Bitcoin ela é uma classe de ativos novas. Bitcoin e todos os ativos derivados, criptomoedas, não se comparam a nenhum tipo de ativo que existiam anteriormente. E é isso que a gente tem que entender. Quando a gente está falando de Bitcoin, a gente está falando de um mercado novo. E o objetivo meu é te ajudar a explorar e a ganhar dinheiro nesse novo mercado que ele é cheio de oportunidades.